Seja bem-vindo a mais uma mensagem da CHF TV, a Igreja no Cinema aqui em Curitiba. Deus abençoe a sua vida, faça parte também contribuindo com esse ministério. Nós acreditamos que o que nós pregamos muda o mundo, por isso seja bem-vindo e permita o seu mundo ser transformado. Fique agora com essa mensagem. Amém, meus irmãos. Boa noite. Depois de uma introdução dessa, né? Tenho que falar que na minha loja tem guitarra barata também, tem guitarra para todo mundo. Tem bateria, tem todos os instrumentos, tá? Não é só no topo, não. Irmãos, a gente está aqui para falar de adoração hoje, louvor e adoração. E eu tenho certeza que quando eu fui incumbido de falar desse assunto, o Carl tinha em mente música. Vamos falar de música, porque o Gustavo é um músico e cresceu na igreja falando de música. E realmente, louvor e adoração está muito ligado à música. E de uns tempos para cá, a gente tem entendido, eu tenho certeza que você já ouviu, porque adoração não é música. Adoração é outras coisas além de música. E realmente a gente concorda e chancela isso. Adoração é mais do que música. Música não necessariamente é adoração. Adoração e louvor muitas vezes foi um termo que a banda da igreja roubou para si, para falar que eles são os adoradores. Né? A gente vê até os nomes das bandas famosas de adoração, a Hillsong Worship, né? A Elevation Worship, que são nossos faróis, né? Para onde a gente olha assim para composição de música e para cantar músicas. E eles tomaram para si esse termo, worship, adoração, né? Aqui nós temos adoração e adoradores, enfim, tem vários grupos que tomaram para si o quesito adoração. E como eu disse, nos últimos tempos, a adoração tem sido ligado à banda e cada vez menos à música, quando nós entendemos que a adoração é muito mais do que música. E eu não estou aqui para discordar disso, só que eu estou aqui hoje para falar de adoração como música. Porque às vezes a gente tira tanto algo de holofote, que daí ela estava num nível e você largou lá embaixo. Então agora muitas vezes a gente pensa que não, então, cara, dificilmente a música lá da igreja vai ser adoração. Então existem vários termos, vários poréns que vão trazer adoração. Então o que é adoração e por que a gente adora? Né? A adoração ela é com as nossas ofertas, a adoração ela é com a nossa música. Uma grande parte da adoração, do que é adoração, está ligado à música. Isso é a Bíblia falando. Isso é Deus falando. Isso a gente vê de Gênesis e Apocalipse. Talvez a maior parte do que a adoração está ligado à música. Nós temos, vou dar um exemplo. Deus fala assim, acho que em Amós, né? Restabelecerei o tabernáculo de Davi. Restabelecerei o tabernáculo de Davi. Em nenhum outro momento, Deus que se mostra a nós como um Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas, ele se demonstrou feliz em restabelecer uma casa para ele, um tabernáculo. A gente entende que isso aqui não é a casa de Deus. Em nenhum momento, além desse, Deus fala, restabeleceria o tabernáculo de Davi. Porque lá alguma coisa tinha que agradava a Deus, que chegava a Deus como algo agradável. E quando a gente vê a diferença do tabernáculo de Davi para as outras casas, para os outros tabernáculos, para os outros sacerdotes, era que Davi colocou um monte de levita lá para adorar com música 24 horas. Então é um pensamento que talvez o fato de Deus se agradar tanto com a nossa adoração através de música, é o que faz ele dizer, estabelecerei o tabernáculo de Davi, porque lá tinham adoradores adorando com música 24 horas. E a gente vê isso em várias passagens. Não sei se você está familiarizado, a gente tem Davi como um dos maiores músicos, né, que escreveu os Salmos. Os Salmos são 150 capítulos, não sei se você sabe que são músicas, são 150 músicas, né? A gente não tem certeza que todos foram escritos por Davi, mas com certeza a maior parte. E a música, ela é tão poderosa que ela escreveu o maior livro da Bíblia em quantidade de páginas, quantidade de capítulos, né? Onde eu quero chegar com isso? Davi não foi o inventor da harpa. Davi não foi o inventor do instrumento musical. A Bíblia cita muito brevemente, lá em Gênesis, um cara chamado Jubal, que foi o pai dos que tocam a harpa e fazem música. E você só vê esse momento, o nome dele na Bíblia, e você nunca mais vê. O Jubal é o pai dos que tocam harpa e fazem música, tocam tambores. Significa o quê? Ele estava fazendo música, mas talvez ele entendeu que uma corda no meio de madeira e tal, de uma forma afinada, saía um som agradável, mas ele não conseguiu conectar isso com a adoração a Deus, porque senão ele teria sido citado muito mais. Senão ele teria sido um ícone da Bíblia. Ele entendeu que o instrumento musical dele poderia adorar a Deus
Se ele tivesse entendido, talvez ele teria sido citado muito mais. Então a gente tem Davi, que entendeu isso de forma precisa e profunda. E, enfim, é tido como talvez o maior músico de todas as eras, né, que temos até hoje. Se você é cristão, talvez você acredite que seja outro cara, né? Se for Mozart, Beethoven, né? O mundo acredita. A gente acredita que foi Davi, cara. Davi foi o maior músico que criou as melhores e incríveis músicas, que mudou a sua geração através da música. Mas, enfim, por que a gente adora, né? O que é adoração através da música? Por que nós temos esse instinto de adoração? Deus quer que a gente adore Ele, Deus precisa que a gente adore Ele. Um Deus que é perfeito, que é completo em si mesmo, que é suficiente, Ele não precisa de nada. Deus, Pai, não precisa que a gente adore Ele. Na verdade, quando a gente fala, a gente cita várias vezes na nossa declaração, nós fomos criados para adoração e relacionamento. Mas existe um engano de que Deus nos criou porque Ele estava sozinho. Você já viu alguém pregar isso? Não, Deus precisava do homem porque Ele se sentia sozinho. A única coisa que Ele não conseguia ter sozinho era relacionamento. Nós criamos um Deus que já é 3 em 1, que Ele tem comunhão nele mesmo. Deus não precisa do ser humano para ter comunhão e relacionamento. Deus não criou o ser humano porque Ele estava sozinho. Eu estou tão sozinho, me sinto tão sozinho aqui, vou criar alguém para ser amigo. Deus não é esse o intuito de Deus em criar a humanidade. Não é por isso que nós estamos aqui, para ser amigo de Deus, porque Ele estava sozinho. E também, muito menos, Deus criou a gente para adorar Ele, para inflar o ego de Deus. Para Ele dizer assim, me adorem, eu que sou o soberano, e vocês, meus servos, têm que me adorar. Deus não é esse ser com ego, que precisa ser inflado o tempo todo. Deus é soberano em si mesmo, Deus é completo em si mesmo. Deus não sente solidão nem carência, mas a gente vê alguns enganos na Bíblia. Existe um termo chamado antropomorfismo, que é dar características humanas a Deus, porque a gente não consegue descrever o que Deus é. Deus é soberano, Deus é magnífico, Deus é incrível, mas nenhuma dessas palavras que eu acabei de falar, elas são suficientes para descrever o que Deus é. Tanto que Deus, para se descrever, Ele fala, eu sou o que eu sou. Eu posso engrandecer Deus com todas as palavras. A minha intenção, Deus entende, que é engrandecer Ele no máximo. Agora, eu não estou conseguindo dar os adjetivos necessários à grandeza de Deus. Então, começamos por aí. Deus não precisa que a gente adore Ele, porque a gente não consegue adorar Ele na magnificência daquilo que Ele é. Ser repleto e completo em si mesmo. A gente vê esses antropomorfismos até na Bíblia, algumas vezes, né? Como em Gênesis 6, Deus fala que se arrepende de criar o homem. Deus não se arrepende porque Ele não estava errado, né? Mas é que toda vez que a gente vê isso na Bíblia, a gente tem que analisar que é a palavra querendo nos contar algo profundo sobre Deus. Que a gente precisa analisar que não vai ter uma palavra para descrever isso. O mais próximo é a palavra usada lá. Isso são antropomorfismo. Deus não sente fome de adoração, né? Tá, Gustavo, agora você falou tudo por que Deus não precisa de adoração. Mas então por que a gente adora? Você falou todos os nãos, agora falo sim. Por que nós adoramos a Deus? E nós adoramos a Deus por uma série de motivos. Eu vou te dar 4 motivos hoje pelo qual nós adoramos a Deus. O primeiro deles é por prioridade. Deus Pai sabe por que a gente foi feito. Nada existe fora de Deus. Nós somos espírito e nós estamos em Deus. Nada existe fora da trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a prioridade no nosso coração de adorar a Deus, ela está lá imputada por Deus. Porque é justo que o homem adore a Deus, porque é correto que o homem adore a Deus. Quando a gente coloca outras coisas no lugar de prioridade na nossa vida de adoração, não é justo, é falta de justiça, é uma injustiça. Deus quer que a gente adore Ele, primeiro por justiça. Primeiro por estar colocando Deus no lugar que Ele merece, para o lugar que é dele de propósito. Deus estar em primeiro lugar na nossa adoração, ela é lá por uma questão de justiça, por uma questão de prioridade. Quando eu não coloco Deus em primeiro lugar, quando eu coloco outras coisas em primeiro lugar, eu estou tirando a prioridade da adoração de Deus. E Deus, sabendo pelo que eu fui feito, Ele se entristece com isso não
de uma forma assim, nossa, meu servo se entristece, mas porque isso me prejudica. Colocar outras coisas acima de Deus me prejudica. Não prejudica a Deus. Deus não se sente prejudicado por nada. Deus não é prejudicado por nada. Mas me prejudica colocar outras coisas, porque eu fico numa posição fora da justiça de Deus. Eu me coloco automaticamente fora daquilo que é justo. Segundo ponto, nós adoramos a Deus também como um ato de sacrifício. Eu tenho um amigo que fala assim, e várias vezes eu tentei entender o que ele estava falando, que é que toda vez na Bíblia, adoração está ligada a sacrifício. A primeira vez que você vê adoração na Bíblia é quando Abraão vai sacrificar o filho da promessa. A Bíblia fala que ele parou e adorou. Nós vamos adorar. Para onde você está indo? Nós estamos indo no monte adorar. Eu e Isaac, filho da promessa. A adoração ali, ela é tida como sacrifício. E muitas vezes depois, nós temos aí os 5 primeiros livros da Bíblia, eles são chamados, pelos judeus de Torá. Os livros que nos contam da história do povo e também nos contam das indicações, daquilo que Deus queria que o povo fizesse, da maneira que Deus queria que o povo fizesse. Você vai cortar a cabeça da cabra assim, você vai derramar o sangue nas paredes do templo. É esses sacrifícios de adoração que Deus pedia que o povo fizesse. Mas Deus mesmo, na própria palavra dele, ele fala, eu não me alimento disso. Eu não tenho prazer em sangue de cabra. E não é que me alimenta o boi cortado na metade. Mas você faz isso, que é para você ter uma consciência daquilo que você está entregando para mim. A adoração como sacrifício é um ato de acreditar e confiar a Deus. Então a gente adora a Deus em todo sacrifício também. Eu gosto quando a gente declara assim, e quando a gente vai falar em momento de oferta, vamos adorar a Deus com nossas ofertas. Isso carrega um peso tão grande, a adoração a Deus com a nossa oferta, que a adoração a Deus com a nossa oferta, ela é uma oferta de sacrifício. Porque quando Deus fala da viúva, que sacrificou tudo, que deu tudo que ela tinha, enquanto os outros estavam dando bastante, e ela sim estava dando a oferta correta. Porque o sacrifício é aquilo que vai fazer a diferença. Se eu só der a Deus aquilo que me sobra, eu não estou sacrificando nada, e Deus não quer essa oferta. Deus desde o início quis a primícia, quis o primeiro, quis o melhor, é a melhor cabra que você vai sacrificar, é o melhor boi, porque isso, além do sacrifício do boi e da cabra e do cordeiro, que tinha um significado lá na frente, estava dizendo, coloque diante de mim a sua melhor coisa e deixa eu cuidar da sua provisão. Você vai pegar talvez a melhor cabra que você ia vender por mais caro, e você vai me dar para mim dizendo assim, Deus, não é eu que estou cuidando da minha própria provisão, mas eu mato essa cabra que é a melhor, que ia ser a mais cara, para eu ter certeza que a provisão vem de Deus. E isso para mim é muito interessante quando eu vou ofertar. O valor que eu oferto é sempre aquele que incomoda. O valor que a gente deveria ofertar é sempre aquele que incomoda, e não aquele que está sobrando. E eu não estou aqui para falar de oferta, eu estou aqui para falar de oferta de sacrifício, eu não estou aqui para falar de dinheiro. E até porque, assim, eu espero que todo mundo aqui prospere muito. E quando você chegar a um ponto de prosperidade, que você tem uma empresa do tamanho do Elon Musk, você vai dar uma oferta de sacrifício que vai te doer muito, é praticamente você abrir mão de tudo que você tem. Só que eu consigo enxergar uma oferta de sacrifício em grandes empresários quando eles falam assim, a minha empresa é uma empresa cristã. E nesse momento que eles falam que a minha empresa é uma empresa que honra a Cristo, que honra o reino de Deus, eles perdem milhares de clientes. O evangelho, você pode pensar, não, esse cara ele vai ganhar muito cliente crente. Só que a quantidade de cliente não crente que ele perde é muito maior. O cancelamento que ele sofre é muito maior. Então o sacrifício de adoração, a adoração por sacrifício, ela é aquilo que vai te incomodar. Ela é aquilo, não é o que está sobrando. Não é eu vou pagar todas as minhas contas do mês e daí sobrou aqui esse vintão, aí eu vou ofertar na igreja. É a primícia. Por isso que eu não gosto muito do termo dízimo. Eu sou muito contrário ao termo dízimo, porque às vezes o dízimo ele não costa no seu bolso. 10% não costa nada. E às vezes costa muito. Mas Deus ele está te convidando não a dar dinheiro, porque mais uma vez Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não está nem aí para quanto você está dando. Deus ele está preocupado na sua adoração, com você como adorador, porque isso é benéfico para você mesmo. Quando você adora a Deus, é benéfico para você mesmo. É você que é abençoado quando você adora.
É você que recebe quando você adora. E nessa oferta de adoração, eu sei que é difícil, a gente fala de dinheiro, é complicado, né? O pessoal já fica tipo, putz, é estranho falar de dinheiro na igreja, né? Mas é difícil para quem não tem, mas às vezes para quem tem é difícil pensando nessa ótica, né? Porque daí o cara que ele ganha muito dinheiro e oferta R$ 300 por culto e não faz diferença nenhuma para ele, ele pode achar que ele está ofertando muito. Cara, Deus nem quer a tua oferta. Deus, eu posso te dizer com certeza que se essa oferta é para você, se você ganha 100 mil e está ofertando 300 e está achando que porque você oferta mais que 80%, 90% da igreja, você está fazendo uma grande diferença, cara, doa para o Criança Esperança, doa lá para o Hospital do Trabalhador, cara. Deus, ele não quer uma oferta porque ele quer dinheiro. Deus, ele quer uma oferta porque ele quer um adorador adorando. Deus quer um sacrifício de adoração. É por isso que desde lá do Antigo Testamento, da Antiga Aliança até agora, o termo de adoração como sacrifício, ele é imutável. E eu tendo em sempre falar disso, cara, Deus é o mesmo, a gente divide demais. O Deus do Antigo Testamento, a Antiga Aliança, a Nova Aliança, o Deus é o mesmo, falando a mesma mensagem. Só que a partir da Nova Aliança, do Novo Testamento, nós olhamos isso com a ótica de Cristo. Porque antes nós não olhávamos isso com a ótica de Cristo. Não existia um Cristo vindouro, vindo falando, olhem isso a partir da minha ótica, olhem isso a partir de mim. E quando você passa a analisar as Escrituras da Velha Aliança, na ótica de Cristo, você vai ver que o Deus nunca mudou. Deus sempre foi o mesmo e ainda é o mesmo hoje. Vamos sair da oferta de sacrifício, porque a oferta de sacrifício, ela dói na mente. Não vou falar que ela dói no bolso, ela dói na mente. Deixa eu colocar uma polêmica aqui. Então, se a gente crê nisso, será que Deus, ele nos adorou quando ele sacrificou o bem mais valioso dele, que era o único fiel? Não só Deus nos adorou, porque assim, eu vou falar uma máxima que a gente já pregou milhares de vezes na igreja. O pai adora o filho muito mais do que o filho adora o pai. E isso dá um corte que vai lá para os caras xingar a gente. Mas eu sou pai de 3 filhos, um na barriga e 2 fora. E cara, eu falo eu te amo pro Oliver umas 100 vezes por dia. E quando ele vai falar para mim, ele fala, te amo. Ele manda muito rápido assim. Eu te amo, filho, eu te amo. Ah, tá bom. O pai adora o filho muito mais do que o filho adora o pai. E o pai como um Deus soberano, um Deus magnificente, que pode tudo. Mais uma vez, ele não está esperando a sua adoração para inflar o ego dele. E eu vou te falar que às vezes eu estou esperando a adoração do Oliver para inflar meu ego. Para ele me chancelar que eu estou sendo um bom pai para ele. Tipo assim, talvez se ele me disser eu te amo mais, eu vou ver, não, estou fazendo tudo certo. Mas Deus Pai não é assim. Deus Pai ele não tem uma dúvida se ele está fazendo as coisas certas com você. Ele não tem dúvida de nada. É soberano, é magnificente, é suficiente em si mesmo. O terceiro ponto pelo qual nós adoramos a Deus, alegria. A adoração ela só é completa na nossa alegria, quando nós expressamos alegria. Você pode adorar a Deus de várias maneiras, mas sem alegria, essa adoração nunca vai ser completa. Em João 15:11, diz assim, eu disse isso para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. A alegria só é completa na adoração. Você quer ver uma coisa? Quando a gente fala de adoração, e louvor e adoração, né? A gente vê diversas passagens, várias coisas falando que adoração é somente a Deus. A minha sobrinha, Ana Helena, você não pode falar nada que você adora outra coisa. Cara, adorei essa camisa. Ela está ali e fala, adorar é só a Deus. É a primeira coisa que ela fala. Ela pode estar do outro lado da casa. Você fala, cara, adorei esse boné, Léo. Chega uma voz lá do fundo, adorar é só a Deus. Mas o nosso louvor é que são palavras que a gente não tem muitas discrepâncias na língua portuguesa. Mas talvez no inglês, o praise você usa para várias coisas. E o louvor também você deveria usar na língua portuguesa, porque você vê uma atitude, alguém ajudando outra pessoa, é uma atitude louvável. Uma atitude louvável é você ver um ato de caridade, é você ver alguém que sucedeu em alguma coisa, é louvável isso.
Então, na língua portuguesa, a gente tomou, de novo, para a igreja a questão do louvor. Mas na língua portuguesa, você vai ver que é uma atitude louvável, é algo que é digno de você enaltecer, é digno de você elogiar. E nessa questão, eu quero te ilustrar como aquilo que você gosta de fazer fora da igreja. Talvez é futebol, talvez é um show musical. Você não vai para... Se você for para o estádio e você não se alegrar, e você não enaltecer, você não louvar aquele time, tá bom, é difícil fazer isso em Curitiba, né? Porque os times aqui nunca ajudam, né? Quem é daqui, que torce para os times daqui, é muito difícil. Mas, no meu time é muito difícil também. Muito difícil. Mas, você tá lá e você não está completo. Se você vai no estádio, você não está completo a sua diversão no estádio se você não torcer para o time. Você não vai num show de música para ver um cantor que você gosta muito e fica calado. Você canta, você sorri, você se alegra, você tira foto, faz vídeo. No estádio é a mesma coisa. Porque a sua alegria, ela só está completa quando você expressa ela para fora. E a sua adoração, ela só está completa quando você expressa ela para fora. O louvor e a adoração, mesmo na igreja, o adorar a Deus em espírito e verdade, ele é no meu espírito, mas ele é para fora. A adoração, ela tem que transbordar no seu corpo. A adoração, ela transborda. Você quer ver uma coisa? A palavra para adoração na Bíblia é proskuneo. No Novo Testamento e no Antigo também é a mesma palavra e significa a mesma coisa, que é se prostrar. Se prostrar é um ato físico. Se prostrar é um ato físico. Quando Satanás leva Jesus para o deserto e mostra todos os reinos da terra, ele fala: eu te dou todos esses reinos, se prostrado me adorares. Ele não está falando se você me adorar no seu coração. Ele está falando se prostrado me adorares. Quando a gente vem para a igreja, e às vezes isso acontecia muito mais antigamente, né? Agora as pessoas não têm moral de chegar nas outras. Mas está aquele louvorzão, está aquele momento de adoração e tem um irmão assim, ó, parado, olhando. E daí você vai falar: está tudo bem, irmão? Pô, você não está, eu não estou vendo, né? Você adorar, você louvar. Não, irmão, eu estou adorando dentro de mim. Dentro do meu coração eu estou de joelho. E cara, a adoração não é completa se ela não externaliza no seu corpo. Você louvar dentro de você, ela é tão pequena que ela não está externalizando. Você não está adorando a Deus com a sua alegria. Ela não está externalizando. Aquilo que transborda para fora. E você ficar parado, adorando dentro de si, quer dizer que a sua alegria, a sua adoração não está transbordando para fora. E por que eu falo de Satanás? Cara, por que Satanás tem alguma coisa para me ensinar? Não esqueça que ele estava lá adorando a Deus. Se tem alguém que sabe, que viu ocularmente como é a adoração no céu, é Satanás. E quando ele foi jogado para a terra e foi até Jesus tentar ele quis fazer com que Jesus o adorasse da mesma forma com que os anjos adoram a Deus no céu, prostrado adorares. E não sou eu falando isso. Apocalipse 7:11 vai te dizer exatamente como que a adoração no céu, os anjos prostrados e os 4 anciões e tal, prostrados, adorando a Deus assentado no céu. E dessa mesma forma, Satanás, o diabo, o inimigo das nossas almas, que é um expert em adoração, porque ele é testemunha ocular e um dos que estava no céu adorando Deus e foi jogado para a terra, sabe exatamente como é. E quando ele foi falar para Jesus para adorar ele deu... não é só adorar no seu coração, é de dentro para fora, é uma adoração visível. Então a alegria, ela tem que externalizar. O louvor, ele não só expressa, mas ele completa o prazer de estar na presença de Deus. Você que é crente há mais tempo, ou você que é crente desde agora, você não pode me dizer que você chega no culto e aquele dia que você está inspirado, que você está tocado, que você está dentro, você está aleluiado e você adora a Deus de todo o seu coração, não é mais gostoso do que o dia que você chega na igreja e você não... Acho que não é isso. Acho que hoje eu vou só assistir o culto, hoje eu vou só assistir o louvor. Com certeza, o dia que você adora em plenitude a Deus, você expressa para fora do seu corpo. Você expressa o seu corpo com lágrimas, você pulando. Eu não sei, cara, a gente pulava muito mais na igreja antigamente do que pula hoje, mas a gente expressa de várias outras maneiras. É você expressando com o seu irmão, é você abraçando, é você
A adoração, ela expressa para fora, ela vem de dentro e transborda para fora, em forma de alegria. Então a adoração, ela não só expressa alegria, mas a alegria, ela torna a adoração completa. Então por isso a gente adora. Esse é o terceiro ponto, a gente adora a Deus com alegria, porque ela torna a adoração completa. Quarto e último ponto, de muitos que existem, e eu estou elencando 4, né? Mas nós temos muitos motivos para adorar a Deus. É o amor. Amor é uma expressão, adoração é uma expressão de amor a Deus. Aqui, o que eu posso dar para um Deus que não precisa de nada? Você já viu aquele... Eu não lembro qual é o filme agora. Eu acho que é uma série, do Breaking Bad, que o cara vai dar um presente de aniversário para um cara milionário e ele leva 2 pacotes de miojo. E daí chega na hora e eles vão abrir os presentes na hora lá e o cara levou miojo. E só porque ele não tinha dinheiro para nada, ele levou 2 pacotes de miojo e na hora ele saiu assim, o que eu vou dar para um homem que tem tudo? Na verdade, o cara lembrou de uma história que eles tinham na faculdade, que eles comiam miojo, enfim, saiu muito bem dali. Mas o que eu vou dar para um Deus que não precisa de nada? O que eu posso retribuir em tudo que Deus faz por mim, é a minha obediência e minha adoração. E Deus, Ele não requer nada mais disso. E mais uma vez, não porque Ele precisa, mas porque nós precisamos obedecer e adorar a Deus. Deus, Ele se demonstra na Bíblia como um Deus zeloso. Deus zeloso significa, no português básico, um Deus ciumento. Deus tem ciúme de nós. Quando nós colocamos outras coisas em pé de adoração que não são a Deus, Deus trata da mesma forma a idolatria como traição, uma traição conjugal. E o Deus zeloso, Ele está num lugar correto. O ciúmes de Deus, ele está num lugar correto. Assim como o ciúme de um homem para a esposa, ele pode estar no lugar correto, e muitas vezes ele está. Se o marido, ele percebe que a esposa dele está dando mais atenção para outros homens, o ciúme dele está no lugar correto. Porque ele tem ciúme da esposa dele. Da mesma forma, esposas que vê que o marido está dando mais atenção para outras mulheres, uma atenção que deveria ser dada a ela, destinando essa atenção, destinando esse carinho com outras pessoas, ela tem ciúmes. Da mesma forma, Deus, quando vê que a gente coloca ídolos, que a gente coloca outras coisas em pé de adoração, onde deveria estar Deus em primeiro lugar, que é o lugar que Ele pertence por um motivo de justiça, Ele se sente enciumado com a gente. Deus tem ciúmes da sua criação e dos seus filhos. Eu consigo imaginar, talvez, o Oliver e o Benny tratando outro homem assim, como pai, sabe? Como talvez dizendo palavras a ele que não diz para mim. E tem algo muito errado talvez com a minha criação. E com certeza eu me sentiria enciumado em ver os meus filhos adorando outro pai, adorando outra pessoa. Um pai postiço, alguém que eles colocaram numa posição. E é assim que Deus se sente. Então, a adoração de Deus com amor é um amor que é pleno e perfeito de Deus com nós, e a nossa adoração para Ele é um ato de retribuir o amor que Ele é derramado sobre nós, na figura de Jesus Cristo, no sacrifício de Cristo. Então a adoração a Deus, ela é uma forma de nós externalizarmos a nossa obediência e aquilo que nós podemos devolver para Deus. Então, não é o que Deus precisa, mas é aquilo que eu preciso fazer, aquilo que vem de mim. Então eu adoro a Deus para que eu seja completo, para que eu seja cheio. Amém. Queria abrir para algumas perguntas. Temos 18 minutos ainda pela frente. E eu sei que é um assunto muito vasto. A gente podia fazer uma série aqui de 3 meses falando sobre isso. Mas é interessante que no Brasil a adoração já foi um monte de coisa, já deixou de ser, já voltou a ser algumas. E cada geração inventa uma tendência sobre a adoração, né? Mas acredito que foi muito conceitual hoje, né? De a gente entender que adoração é mais do que tocar violão, né? Ultimamente tem sido no Brasil o que é adoração? Quando alguém pergunta, a primeira resposta: adoração é um estilo de vida.
Adoração não é música, adoração é um estilo de vida. Mas, cara, fitness é um estilo de vida. Esporte, futebol é um estilo de vida. Academia é um estilo de vida. Não meu, mas de alguém é um estilo de vida. Você coloca na mesma caixinha, né? Meu estilo de vida é adoração, é meu estilo de vida fitness, meu estilo de vida de viajante e vegano. Não é estilo, é a vida. Perguntas. 3 perguntas. Número 1. 1 ali. 2. Aline, quem mais? 2. Quem que é? Segunda? Lorenzo e terceiro? Quem? Fala o nome. Fala o nome. Caleri? Caleri? Eu fui influenciada bastante, acho que muitos de vocês, pela questão da adoração ali na época do Diante do Trono, né? E eu percebi como cada CD, ele não era só um CD, ele era algo profético sobre a nação. Isso era até dito, assim, né? Mas eu só percebi quando foi embora, né? Então a gente exportou o Diante do Trono para os Estados Unidos. E um pouco tempo antes da Ana Paula voltar com o filho dela a cantar, eu acho que eu falei para o Cal, ela deveria voltar, porque parece que o povo parou ali onde ela terminou de ministrar e foi embora. E vocês acham que qual que é o nível da importância da consciência da adoração como influência de governo mesmo, assim, sabe? Porque eu não sei se era uma ingenuidade deles, assim, ou se realmente, ingenuamente, a gente governa, ou se é para continuar sendo assim, sabe? Adoração como uma arma poderosa de governo. Posso responder? A adoração, eu vejo, ela é um espelho para a sociedade, principalmente para o ministro de louvor, quem está aqui na frente. Ele está colocando palavras na boca das pessoas. Quando você vem e ouve a palavra, ouve a pregação, você está ouvindo. Quando você declara junto com o louvor, você está falando. E você está declarando governo, você está declarando justiça, você está declarando o reino de Deus na terra. E não é uma voz que está ali pregando e declarando. São nós aqui, 150 pessoas, talvez igrejas com 5.000 pessoas declarando a mesma coisa. Em uma só voz, o reino de Deus, a justiça. E o louvor, e principalmente o ministro de louvor, né? As pessoas que estão à frente, elas são de quem parte isso. A gente fala que a banda é o espelho da igreja, né? Se está acontecendo aqui, está acontecendo aqui. E se a banda está para baixo, muito dificilmente a igreja vai sentir isso, porque é uma relação que vem principalmente de preparo e de relacionamento dos músicos e dos ministros com Deus para tocar e para servir a igreja. Passa, repassa. Quem é mais antigo lembrou dessa referência. O Júnior foi pô, passa, repassa. Viu o Celso Portiolli, é verdade. Bom, a Aline perguntou sobre o louvor, ele gera governo, né? E na verdade é isso mesmo, porque a gente vê aquela história, né, Aline, de Jericó, onde o povo ele está andando, dando as voltas, né, em volta da muralha. E só que é engraçado que o Sal bem falou que é a obediência. Primeiro vem a obediência, depois você adora, né? Você louva, né, Deus? E o povo ele continua a andar, 1, 2. Não sei se você se imaginou já no lugar desse pessoal andando 7 vezes e por enquanto não acontecendo nada. Sim, que burrice, né? Tipo, que loucura, né? Aí Deus fala, ó, não, dá mais uma volta aí. Beleza. Imagine o tamanho, né? Imagine o tamanho. Ah, beleza. Dá mais uma voltinha aí, por favor. Ah, beleza. Ah, mas por gentileza, mais uma aí. Aí, beleza. Aí no final, aí ele fala para as trombetas soarem. E por último, ele fala para as pessoas gritarem, falarem, externalizar isso, né? Só que eles obedeceram primeiro. E daí quando eles obedecem, eles entronizam Deus. E quando Deus ele é entronizado, o governo ele se estabelece. E talvez naquela época, Aline,
desculpa, estou atrás, mas naquela época, talvez essa unção pairava sobre eles, né? Pairava não, está neles até hoje. Só que a pergunta é o seguinte: quando a gente não entroniza Deus no louvor, agora falando de louvor, quem que é entronizado? Sim. Essa é a pergunta. Se Deus ele não está sendo entronizado, alguém outro está. Ou é você mesmo, ou são as coisas, como você disse, ou são para um ministro de louvor, ou para um cantor gospel. Isso é muito fácil de acontecer. Eu sinto muito isso, né? Eu tenho esse discernimento. E tem pessoas que eu não ouço mesmo, porque eu não sinto nada, é só música boa, o cara cantando bem, a mulher cantando bem, e termina por aí. Eu não ouço, porque não faz diferença. Não tem unção, Deus ele não é entronizado. Aí você percebe mais performance, virou moda, né? Virou um show de moda, porque daí você coloca uma roupa, né, e tal. E isso não tem a ver com você ler, esse cara não está na graça. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com Deus não ser entronizado. E quando Deus ele não é entronizado, outra coisa está sendo. Só que a Bíblia diz que Deus ele habita no meio dos louvores. Quando você entroniza Deus no louvor, coisas que você nunca imaginou pode acontecer. Coisas que você nunca imaginou esperar ver acontecer, elas acontecem, porque Deus ele é entronizado. Então, quando você, um ministro de louvor, ele está, o Gustavo bem disse, ele é o líder do momento, certo? Então ele está conduzindo a igreja. Olha lá, o Espírito Santo está aqui, pessoal. Levante a mão. Ele está aqui, adore Ele, em Espírito e verdade. Daí quando a gente entroniza Deus, o governo se estabelece. Aí um mover começa. As pessoas são curadas. Quando Deus é entronizado, milagres são criados. Coisas sobrenaturais começam a acontecer. Porque é muito louco, porque é isso que se diz mesmo. E não é sobre Deus, né? Porque ele precisa, no final das contas, o beneficiado é a gente mesmo. Porque a gente entronizando Deus, a gente é curado o nosso físico. A gente entronizando Deus, a gente amanhã consegue um emprego. A gente adorando a Deus, amanhã eu estou casando. A gente adorando a Deus, entronizando Ele, estou comprando minha casa. E é sobre tudo isso, é sobre a vida, é plenitude de vida, é completude. Deus, de fato, Ele não precisa ser adorado, muito bem dito. Ele não precisa. Só que quando a gente faz isso, coloca Ele no ponto mais alto, Ele... Cara, me diz, aí parece que Deus ele se inclina, não sei, essa sensação que eu tenho, sabe? Ele pega, ele dá uma inclinadinha assim. Opa, o que você tem para me dizer? Quero te ouvir mais. E o governo ele é estabelecido ali. Também lá uma passagem de 2 Crônicas que fala que eles começaram a tocar, cantar, e a glória de Deus foi tão grande que nem os maiores líderes ali conseguiram ficar em pé naquele local, eles tiveram que sair. E não é legal? Imagine você entrar num lugar desse onde nada mais importa, não importa o pastor, dono da igreja, não importa o ministro, que possa cantar o mais bonito possível. No final, é a essência. Não importa nada disso, porque é a glória de Deus vindo sobre as pessoas. E isso não tem preço. Isso, o beneficiado é a igreja de Cristo, é a noiva. Aí o impossível ele acontece, mistérios que estavam escondidos, Deus ele traz para os seus filhos, segredos para cada um de vocês, e o governo é estabelecido. Então a gente não pode perder isso. Eu, por exemplo, falando assim de mim, eu nunca procurei, é engraçado isso, mas eu nunca procurei o microfone, nunca procurei cantar, nunca procurei falar. Só que eu percebo que na minha caminhada, nesses 11 anos de igreja no cinema já, eu percebo que muitas pessoas vieram e o importante para eles era isso aqui. Fala, cara, eu preciso disso aqui, velho. Eu preciso aqui, eu preciso... Porque é hype, né? Os mais antigos vão lembrar, era cinema lotado, garotada, né? Era uma loucura. E para uma pessoa que está buscando isso aqui, mano, era uma droga, assim, tipo, cara... Sabe, eu quero aquilo lá que os caras estão, entendeu? Só que daí não adianta a pessoa buscar isso, porque Deus ele não é entronizado. E daí ela vai subir lá, ela vai ter oportunidade de subir, cantar e ministrar, e ela vai cantar e nada vai acontecer. Sim, tem um mistério muito interessante nessa pergunta de adoração como influência de governo, porque, como eu falei, o maior músico do Antigo Testamento, o maior cantor e músico, ele também foi o maior rei. Ele também foi o maior governante.
Ele foi o melhor, e tem um mistério em uma coisa que ter entoado louvores e ser o compositor de tanto, levou ele a um lugar de plenitude de um reinado que Deus colocou ele lá. Então tem um mistério muito grande na ligação entre essas duas coisas, entre o governo e a adoração. A gente precisa separar bem música. Eu não chego nem na adoração. Para mim, a música é um instrumento violento de governo. Tanto que ela governa pelas trevas, a polis, né? Então, você pega Hollywood, pega tendência, um funk, né? Ele shapeia uma favela inteira, um bairro inteiro, uma zona leste inteira, porque a música, ela tem um poder, que música é uma coisa da criação de Deus, né? Música é uma coisa estupenda. Em todas as épocas, eras, a música é algo que tem mais força do que a gente imagina. Só que daí música, ela é governo e governo. E aí o que é música? É cultura. E por onde que alguém governa? Pela implantação da cultura que ele planta. Né? Aí a gente, como igreja, a gente pegou e reduziu a música a 3 notas e ficar lá igual um muçulmano, gemendo num canto. Quando na verdade aquilo ali ficou fraco, né? Era um canhão, uma bazuca, a gente reduziu a uma escopeta, a uma espingarda, né? E aí tinha que voltar naquela música que entra no cérebro de uma criança, e a criança cresce com a influência daquela música moldando o comportamento dela, né? Nisso a gente precisa ser mais forte. E agora falando de louvor como... E aí louvor tem que pensar fora de segunda a sábado, né? Domingo a gente faz música na igreja. E segunda a gente faz louvor para Deus. E esse louvor, adoração, tem mais a ver com devoção do que com música. E eu diria assim que quase que... que faz das coisas um ídolo? O que caracteriza uma idolatria? A tua adoração. Tua devoção. E aí, quando a gente cria ídolo, o ídolo está significando que Deus não está em primeiro naquilo. Então, a nossa idolatria está em substituir a primazia de Deus em algumas coisas. Deus não está em primeiro nas tuas finanças, Deus não está em primeiro na tua carreira, Deus não está em primeiro na tua família. Então você adora a família, você adora a carreira, você adora... E aí como é que eu adoro? Dando mais tempo do que aquilo lhe merece. E aí a adoração de verdade é quando Deus tiver a primazia em tudo na tua vida, mesmo que você não cante um refrão durante a semana. Isso é uma vida de adoração. Primazia de Deus. Que a Bíblia diz, busca, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Mesmo que isso não tenha a ver com música. Então a gente tem que assim, desligar. Assim, ó, adoração é uma coisa, música é outra. Música a gente tem que ser mais astuto na utilidade dela. E adoração a gente tem que ser mais direto na adoração da primazia de Deus. Porque não adianta você ter um monte de ídolo no teu coração e domingo você vir cantar para Jesus. Jesus está falando assim, esse povo me adora com lábios, mas seu coração está distante de mim. Ele estava reprovando uma música porque estava faltando adoração. O povo cantando, cheio de música, vazio de adoração. E aí o texto diz, esse povo me honra com os lábios, mas a sua mente e seu coração estão distante de mim. E aí por isso que domingo, a octanagem da nossa música no culto tem muito a ver com a disposição do teu coração na semana para Jesus. E aonde Deus ele é primeiro na tua vida, na minha vida, quando a gente chega domingo, a gente explode o cinema, a gente explode aqui. Por quê? Porque a gente está cantando, a gente não está adorando. Adorando, a gente adorou a semana inteira. Então a gente tem que se reunir mais para cantar do que para adorar. Porque a gente se reúne para adorar, e quando a gente se dá o êxodo, a gente volta para a vida vazia de adoração. E de verdade, nosso país pensa que adoração é cantar. E adoração não é cantar. Adoração é tudo que você tem de intenção, justiça, a alegria. Tem muita coisa para falar aqui, mas vamos dar sequência ali para terminar meio logo. Vocês acham que a adoração,
ao louvor mesmo ali relacionado à música, ela seria uma forma da gente... Quando Paulo ele escreve lá em Romanos assim: não vos conformeis com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do seu entendimento. Eu já conversei com várias pessoas aqui, isso acontece comigo às vezes. Às vezes a gente está preocupado com algumas coisas assim, tal, do dia a dia, problemas, coisas meramente terrenas que às vezes nos distraem. E no meio de um louvor, num culto, e talvez isso tenha feito muito sentido a resposta do Bruno ali por conta de Deus ser entronizado, a gente está simplesmente ouvindo o louvor e a gente, nossa, mano, por que eu tava... isso já acontece várias vezes. Por que eu estava me incomodando com aquele problema que eu tive hoje lá com a minha esposa? Não faz sentido. E naquele momento ali, tem pessoas que começam a chorar e tal, você já se emociona e em poucos minutos ali da música você é curado disso e você está mais distante dessa crença antiga, terrena e mais próximo dessas realidades do reino. Tipo, não, isso não faz sentido. Será que o louvor ele seria uma forma da gente trazer mais essa renovação desse entendimento? E se sim, a gente deveria escutar mais, principalmente nesses momentos que a gente está viajando um pouco, sabe? Por conta disso que acontece. Nesse momento isso acontece tipo dentro do carro também comigo, quando eu estou escutando. Qualquer momento assim muito relacionado à adoração e o louvor. Conseguiram entender? Como eu falei no ponto, o seu louvor, ele te reposiciona no seu lugar de justiça. O seu lugar de justiça, ele não é estar brigado com a sua esposa. O seu lugar de justiça, ele não é você estar estressado por uma situação do trânsito. E no momento de adoração, quando ocorre essa troca de informações, essa adoração, que mais uma vez ela não é para Deus, ela é para mim. Eu adoro a Deus para me reposicionar no meu lugar de justiça. Ela me coloca nesse lugar que eu não sou esse cara estressado. Eu não sou esse cara que briga com a esposa. Eu não sou esse cara que quer bater no cara no trânsito. Muito por bom. isso que durante a adoração você se sente transformado. Porque ela está te reajustando para o seu lugar original. A música, ela é hoje a principal ferramenta de manipulação sentimental que existe no mundo. Então você pega um filme e você tira a trilha sonora desse filme. E é um filme que faz você... Você assistiu aquele filme que chega a parte que o choro ele vem aqui assim e você segura o choro porque você não gosta de ser chorão? 90% do que você está passando naquele momento ali é por causa da trilha sonora daquele filme. E então você não consegue ter essa sensação, com certeza. A música ela é a maior ferramenta de manipulação sentimental do mundo e ela vai continuar sendo até dentro da igreja. Isso pode parecer estranho, pode parecer putz, mas então tá tudo errado. Não, tá tudo certo, porque quando você mexe num lugar onde nenhum bisturi entra, ali sai coisa e entra coisa que não ia sair, não ia entrar. E então por isso que na hora do louvor, na hora da música, esses dias eu recebi um testemunho de uma pessoa que me falou assim: cara, 2 anos atrás aconteceu algo comigo na igreja do cinema. Eu entrei lá e subi, sentei e você estava cantando uma música em inglês e eu nem entendo inglês e eu não entendi. Eu só sei que naquela hora eu não comecei a chorar, eu comecei a jorrar lágrimas, pulava do meu olho lágrima e eu não estava entendendo nada que estava acontecendo, eu chorando. E daquele dia pra frente eu parei de tomar um dos meus remédios, que eu era dependente disso. E aí o cara não entendia inglês, o cara nem sabia o que eu estava cantando, qual era a letra, mas a questão é que ela é essa ferramenta. E complementando o que a Aline falou, sobre a pergunta da Aline, a música, a adoração, a música não, a adoração, ela é, eu posso talvez ter certeza sobre isso que eu vou falar agora, ela é a maior ferramenta de educação da prioridade de Deus para o homem. Quando você entra nesse lugar de adoração, esse é o único lugar que você talvez vai entender que você, tipo assim, tem alguém que está à frente de tudo na tua vida. Quem que é? Esse alguém é Deus, né? Eu posso pegar como... E é isso que eu acredito, por exemplo, através dos movimentos de louvor, através da música, de louvor e adoração com... o Diante do Trono, ou Trazendo a Arca, essas pessoas lá de trás que eram um movimento, e vocês não têm a sensação de que as pessoas elas eram mais humildes,
que elas eram mais zelosas, elas faziam mais de Jesus, ela pulava mais. Não era assim antigamente? Eram mais inocentes. Então, a adoração, ela é a maior ferramenta de colocar você no teu lugar. Essa é a verdade. Toda vez que eu entro nesse lugar, seja durante a semana, seja cantando, através do louvor, e adoração não é um estilo de vida, porque todos os seus estilos de vida, na verdade, estão embaixo da adoração. Eles adoram a Deus. Então não tem como ela ser um estilo de vida, uma vez que o seu estilo fitness, o seu estilo business, o seu estilo sei lá o quê, tudo isso junto está adorando a Deus ou não está. Aí é você que tem que ver se está ou não está. Né? Então tudo isso é adoração. E eu acredito sim que ela é essa ferramenta, porque eu acho que até antes a adoração, ela até apareceu antes talvez de Abraão ali, Isaac. Eu acredito que apareceu lá com Caim e Abel, quando Abel entregou a melhor parte dele, o melhor que ele tinha do rebanho, e Caim ele trouxe só frutas, só grãos, só cereais. E ali Deus não se agradou da oferta de Caim, mas se agradou da de Abel. E para mim o que mais me traz isso de ensinamento, na adoração que te coloca no teu lugar, ela faz você colocar Deus no lugar que é o devido, é o zelo e a humildade. Para mim são os maiores atributos hoje de uma verdadeira adoração. É o teu zelo e a tua humildade. Eu estava brincando até antes aqui de começar o culto, que os cabos estavam tudo zoado ali embaixo, tava uma zoeira ali. E eu fiquei indignado, né, cara? Falei, cara, as pessoas não têm zelo, mano. Não tem zelo com o negócio aqui, o cabo tá jogado, o negócio tá quebrado, o que estão pensando da vida? E isso já é um alerta para todos vocês aqui, entendeu? Vocês fazem parte dessa casa. A gente usa isso aqui para trazer a consciência de um reino que ele já está estabelecido. Então faça isso com zelo. Deus ele espera que você traga o melhor do rebanho. Ele espera que você traga o melhor do teu gado. Não traga só um monte de fruta da tua estação. E aí eu acredito que sim, a música ela é o maior manipulador sentimental e a gente precisa usar ele da melhor maneira possível para a nossa vida. Som. Alô? Ah, tá. Foi. Lá tava escuro. Daí, a minha pergunta é um pouco básica, mas em questão de uma pregação. Uma pregação, ela se baseia basicamente em você estudar a palavra e sentir de Deus o que Ele quer trazer para o povo. Mas se o seu coração não está conectado com o de Deus, e mesmo assim vem uma palavra, o que seria isso? E vem uma palavra, você prega essa palavra, mas não é algo que veio de Deus. A palavra não veio de Deus. Veio do seu próprio coração, não veio do de Deus. Não veio... Ai, como é que eu posso explicar agora? Não está conectado com o coração de Deus, veio do seu entendimento, do seu coração. Eu gosto de pensar que aquele que se une ao Senhor é um só com Ele. E mesmo quando o dia que for a tua conversa mais carnal, ainda assim é de Deus que você está falando, mesmo pode ser contrária à palavra que Ele diz. É igual o meu filho, sendo meu filho e falar besteira para mim. A realidade que está em volta dele continua sendo verdade. Só que o engano está no que ele está dizendo. E aí eu não entendo assim que quando um pregador vai falar, tipo assim, tem que ser de Deus. Se não for de Deus... Porque, na verdade, se o pregador é de Deus, a palavra que ele está dando é de Deus. Só que o pregador pode estar enganado. Várias vezes. E aí é o ponto, teu engano. É por quê? Porque a gente é inexperiente naquilo que a gente está dizendo. Falta de maturidade. Então eu entendo que é possível você falar uma coisa, uma abobrinha mesmo, na tua maior intensidade de piedade. Tipo assim, eu achei que eu estava... Porque aí tem que entender que uma palavra que é de Deus, não é só a que está certa. A que você está enganado também pode ser de Deus. Só que está enganado, não é bem assim. Mas a origem é de Deus, mas a configuração do raciocínio
tá? Por isso que o espírito da palavra é mais importante de se avaliar. Às vezes uma pessoa, um pregador, ele está cheio do Espírito Santo, falando a coisa equivocado na ordem das coisas. Só que o espírito por trás daquela palavra é de Deus. E a gente ia provar o espírito. Antes da palavra, a gente ia provar o espírito por trás daquela palavra. Então, não sei se era bem essa a pergunta, mas enfim. O Gustavo vai concluir aqui. E eu queria só terminar, ainda abrindo para considerações finais aqui de 1 minuto cada um. O louvor, ele carrega a música, desculpa, louvor não. A música na igreja, a gente quer falar mais sobre isso. Por quê? Porque hoje ela virou um monte de coisa. E uma das coisas que mais me bloqueia hoje no louvor coletivo é que infantilizaram a música na igreja. Hoje, quando você pega uma foto assim, quanto mais avivado está o auditório, mais infantil parece as pessoas cantando. Os homens parecem efeminados. Ai, meu pai, ai, papai. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo, mano? O pescoço está solto. Endurece esse pescoço, meu irmão. Se dá um pano na mão, então Deus o livre, vira uma borboleta na frente. E aí é o ponto assim que a gente está muito longe de um sacrifício vivo e racional. A Bíblia diz que o nosso culto, ele em primeiro lugar ele precisa ser racional. E racional é tipo o casamento antigamente. Os casamentos antigamente eles duravam mais porque eles eram mais racionais do que sentimentais. O homem e a mulher casavam numa racionalidade de entender que um precisa do outro e que é posteridade. Aí com o tempo a gente foi vindo os filmes e os romances e eu não estou mais sentindo, não sinto mais amor por você. E no final a gente importou essa droga para a igreja e hoje a gente adora baseado no sentimento antes do pensamento. E eu concordo com o Léo. Uma vez na presença de Deus você vai ficar altamente emocionado, porque é muito forte. Só que você não pode perder o culto racional. A noção. E aí eu entendo que existem 3 coisas. Expressão. Na música na igreja a gente tem expressão. A gente tem manifestação. Fala de fruto do Espírito. Então eu expresso o fruto do Espírito. 2, eu tenho manifestação dos dons do Espírito. Por isso que a gente tem adoração coletiva na igreja. Lugar mais propício para dons. Revelação, palavra, conhecimento, cura. É no louvor. E 3 é foco na presença de Deus. Percepção de Deus se movendo assim. E aí eu chego na conclusão. Essas 3 coisas junto, ela precisa expressar mais do que se entendeu, do que você sentiu. O fim de um momento de música num cinema de manhã, o cara quando ele sai lá fora, ele precisa mais ser chocado pelo que ele entendeu do que pelo que ele sentiu. E hoje está ao contrário. As pessoas elas estão saindo altamente emocionadas disso e muito vazio de entendimento, não entendeu nada. Só que tudo isso precisa acontecer sem intervenção humana, porque quando a gente está pregando ainda tem minha intervenção humana. Estou eloquente, eu estou falando, estou te convencendo. Só que na adoração não. No louvor coletivo, na música, imagine o cara ele sair dali com uma revelação, um entendimento sem intervenção humana. Por isso que a gente precisa assim ir um pouquinho para frente. Nosso louvor hoje ele está no meio termo, ele não é nem infantil, que a gente não tem essa característica aqui, eu dou graças a Deus por isso, é intencional mesmo. Eu não quero criar idiotas na igreja, mas contrapartida a gente também não pode ser cético, de ficar, não estou sentindo Deus. Que daí isso aí já é sequela da geração masturbatória. A galera da pornografia, que está tão afundado em pornografia que nem sexo quer mais. Por quê? Porque ele já faz tanto sexo na mente que na experiência ele nem precisa mais. E é assim que eu vejo algumas pessoas adorando a Deus, assistindo culto online. O sentimento substituiu a experiência. Então eu fico em casa lá assistindo online, igual pornografia. O cara transou, mas não saiu do quarto, não tinha ninguém com ele. Aí você fala, como assim, cara? E hoje é uma doença. Tem gente que prefere mais um computador do que uma mulher. Você fala, cara, você está maluco? Você está trocando a verdade pela sensação.
E hoje a nossa adoração está cheia de sensações e vazio de experiência, de toque, de queda, de levantar, de pular. E aí eu queria fazer essa observação. Sequestrar a alegria da música na igreja. Sequestrar a alegria. Nossa adoração hoje é lamúrio. Eu mesmo, tem igrejas que eu saio pior que eu entrei, porque tiraram o elemento alegria. A gente cantava nos anos 2000, como é que era aquela música? A alegria está no coração, posso pisar numa tropa, no campo do diabo entrei para roubar o... Aí hoje é só uma choradeira, que você fala, meu Deus, é um bando de derrotado junto. Oh, meu paizinho, quero te conhecer. Tipo assim, vamos queimar. Beleza, tem um auge, e aí eu diria o seguinte: quanto mais profundo precisa ser, talvez mais privado devia ser. Mas vamos falar a verdade, o que você faz em casa? Você fica chorando o tempo todo no louvor da igreja. O que você faz em casa? Você não chora em casa? Tipo, dá a impressão... você é exceção. Mas dá a impressão que a gente tem que fazer o louvor aqui na igreja e escrever assim, ó, venham chorados de casa. Vamos cantar para alegria hoje. Vamos fazer esse trenzinho aqui, ó, vamos sair correndo. Porque se perdeu muito a alegria. E a alegria é presença do reino. A gente tem que rever isso aí. Então, essas são minhas considerações finais. Pois não. Tá. Eu quero incentivar vocês a... entenderem a adoração, a queimar mais, né? A chorar mais. Deixa eu dar um exemplo para vocês do que eu passei ontem. Eu estava traduzindo uma música aqui para nós, né? Para uma música nova, uma música da Bethel. E eu tava com fone no ouvido assim, tava lá na cervejaria ali, tava com um copão aqui, com o fone aqui no ouvido assim, peguei o notas e estava sentado, dei um jeito nas crianças lá, falei, preciso ter esse tempo. E aí fui lá, ontem à noite, dei o play na música aqui e fui traduzindo. Cara, veio um choro assim, ó, e eu fui lendo, e eu fui traduzindo e lendo assim, eu falei, nossa, velho, eu vou chorar aqui no meio da cervejaria. Mas olha, escuta isso aqui, rapidão. Eu não vou cantar, só vou ler a letra. Ó. Eu vou cantar, ó, rapidinho, ó. A música é The Lamb. O Cordeiro de Deus na maldição da cruz, o peso do pecado em seus ombros, traído e maltratado, envolto em minha vergonha, abandonando tudo por minha redenção. Não há amor maior. Aleluia. Louvamos o Cordeiro. Aleluia. No túmulo escondido, seu corpo ali deitou. A escuridão pensou que a morte o venceu, mas Jesus provou que não, pois a morte foi vencida, e os anjos bradam que ele ressuscitou. Vazia a cova está, em breve ele virá, os céus se abrirão, verei nas nuvens meu Senhor descendo. Os portões se abrirão, os mortos viverão, e ele reinará para sempre em glória. Esse é o Cordeiro de Deus. E eu traduzindo assim, eu falei, meu Deus do céu, cara, que é isso aqui, velho? O que esses caras escreveram? E eu fiquei muito emocionado. Me deu muita vontade de chorar na hora, ouvindo aqui a versão deles e traduzindo assim. E todo dia eu faço isso aqui. Entendeu? Eu escuto a música, eu escutei 1 milhão de vezes no carro essa música, aqui na quarta com a gente junto e cantando e tal. Mas o que me faz entrar nesse lugar ali, numa cervejaria aqui, com fone, traduzindo a música, e aquilo ali me tomou de um negócio assim que eu
Nem eu sei explicar. É a consciência sobre a verdade que está sendo falada. A verdade sobre a nossa vida. A adoração, ela te coloca num lugar de verdade sobre a tua vida. E aí, às vezes, você está muito atarefado em outras prioridades. Que essas prioridades não chegam nem perto de Deus, está como prioridade nessas prioridades. E aí eu entendi que na minha vida, o Cordeiro de Deus é a prioridade. Por isso que eu me emocionei lendo a história dele ali. Que ele abandonou tudo por minha redenção, e que logo eu vou ver ele, e eu estou ansioso para ver ele, porque ele está acima de tudo na minha vida. E essa consciência dele na minha vida que me trouxe o entendimento sobre isso, sobre uma verdade mexer comigo. Não era uma loucura, a gente chapando e tal. Não, eu estava numa cervejaria, com um copo de chopp e com fone no ouvido aqui, traduzindo uma música. E eu quero que você compartilhe disso comigo também. Eu quero ver, e tem que começar daqui. A gente precisa começar a ser assim, juntos. Amém. Eu lembrei, estava conversando com o Arno, um alemão, meu sogrão, e não sei que assunto que a gente estava, só que ele falou assim, nossa, imagine, a gente vai estar no céu, né? A gente vai estar prostrado, e tu és santo, tu és santo, tu és santo, isso eternamente. E daí ele falou assim, mas a Bíblia diz que a gente vai ficar fazendo eternamente isso. Aí ele pensou assim, nossa, mas acho que eu sei por quê. Porque ele falou assim, vou estar prostrado, santo, tu és santo, Deus, tu és santo. E quando me levantar, ele está maior. Aí eu falo, caramba, você é grande mesmo. Aí eu me prostro de novo. Aí eu falo, santo, santo, tu és santo, Deus. Daí eu subo minha cabeça de novo. Meu Deus, ele está maior ainda. Aí eu pego e me prostro de novo. A parada é, Deus ali não existe. Não existe palavras, não existe o que a gente pode falar, gritar e dizer. Só que cada vez que você olhar para Ele, Ele vai estar maior ainda. E não tem como você olhar a Deus e toda vez que você se prostrar, você vai olhar Ele e falar, nossa, Ele é muito grande. Aí você se alegra, você sente um arrepio, você sente um choro, você se alegra naquilo que Ele é, pelo que Ele é e porque Ele fez. E hoje a gente pode ter liberdade, e não é liberdade de fazer as coisas, mas liberdade de viver a vida que Ele sonhou para nós, né? Que Ele desejou para nós. Então, Deus entronizado, cada vez mais que você olha Ele, maior, e olhar de novo Ele vai ficar maior ainda. Amém. Vamos ficar de pé?